Como vão, meus amigos? Então, que Jesus nos abençoe para mais um momento de reflexão do livro Conduta Espírita, por Valdo Vieira, a psicografia de Valdo Vieira. É mais uma mensagem de André Luiz. E hoje nós vamos refletir no capítulo 20, perante os companheiros. E vamos ouvir nesse instante que André Luiz tem para a gente hoje. Guardar a comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostrem distantes do Espiritismo. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Pois a vida reencarnada é uma bênção concedida a todos nós, com iguais oportunidades, com iguais níveis de experiências que nós teremos de uns para com os outros, dentro das condições individuais, obviamente, que cada um de nós temos. Então, na convivência com os nossos companheiros, na convivência com o nosso próximo, obviamente que nós vamos encontrar aqueles que pensam diferentes, que não estão com idênticos objetivos que os nossos, com ações diferentes das nossas. E nós precisamos aprender a lidar com tudo isso como o nosso processo de aprendizado. Porque se nós formos apenas lidar com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que nós gostamos, nós vamos cultivar o egoísmo. Então, nós precisamos conviver com aqueles que agem diferentemente para que nós possamos observar, para que nós possamos trabalhar em nós os sentimentos, a amizade. Porque nós precisamos ampliar um ciclo de amizade. Eu vou aceitar o meu próximo como um irmão que o é. Eu não aceito o seu defeito, mas eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter um olhar maior, porque todos nós estamos nessa abençoada oportunidade da reencarnação para a conquista da felicidade. E muitas das coisas que nós temos oportunidade de saber, muitos ainda não sabem. Então, estão caminhando nessa direção da felicidade, certos conhecimentos da reencarnação, por exemplo, das necessidades dessas desigualdades para trabalhar em nós as nossas próprias dificuldades, aprendendo a amar, a tolerar o nosso próximo. E André Luiz continua: respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem reprova alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Pois é, né? A vigilância daquilo que nós falamos, com quem nós falamos e de quem nós falamos. Aliás, não devíamos nem falar de ninguém. E aqui André Luiz ele nos chama a atenção, aquele com quem você compartilha o falatório de outra pessoa, tenha dúvida que provavelmente quando você virar as costas, ele também vai estar falando de você, como você também vai estar falando dele quando ele virar as costas. Então é um ciclo vicioso que precisa ser interrompido, e será interrompido quando nós nos colocarmos para essa interrupção, para perceber os objetivos superiores da vida e das convivências, dos relacionamentos e das amizades, que precisam ser solidificadas com as atitudes sinceras, com as ações honestas, com o verdadeiro sentimento. Quando emprestar objetos comuns, não porfiar sobre a sua restituição, sustentando-se firme no propósito de auxiliar os outros de boa mente naquilo em que eles possa ser útil. Desapego é alicerce de elevação. E a gente tem uma pegadinha, né? A gente, quando empresta o apoio, já fica de olho. Vai devolver ou não vai? Avalie se for dinheiro. Aí fica numa tensão terrível. E André Luiz nos convida a refletir nesse momento da necessidade de nos desapegarmos. Nada que nos chega, nada que nos saia, tudo na vida. Tudo na vida tem uma lição para o nosso crescimento se nós aproveitarmos esses instantes, né?
Se nós aproveitarmos esses instantes de reflexão, de introspecção, para perceber que aquilo de repente não era tão importante assim, que aquilo de verdade não estava fazendo tanta falta assim, é muito mais o meu orgulho ferido, é muito mais o meu apego sendo machucado, sendo burilado naquele momento que tanto incômodo nos traz. E aí dá a necessidade de nós percebermos tudo isso, nos fortalecermos para empreender essa abençoada caminhada. Perdoar sem condições aqueles que não nos correspondam às esperanças ou que direto ou indiretamente nos prejudiquem, inclusive os obsessores e outros irmãos infelizes. Perdão às almas do caminho. Perdão às almas, luz do caminho. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. É uma das maiores dificuldades que a maioria de nós temos. Quando as pessoas nos atingem nos nossos sentimentos, quando faz com que a gente tenha as esperanças machucadas, quando nos prejudicam de alguma forma, nós ficamos por conta querendo fazer acontecer e não conseguimos naquele instante processar tudo aquilo e a raiva muitas vezes domina-nos e nós muitas vezes prometemos que ele vai ver, né? E a gente fica a pensar o que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu nos últimos tempos, né? Que nada nos acontece por acaso, que há a necessidade de nós reavaliarmos todos os aspectos de nossas vidas, que nós precisamos nos desapegar de muitas das coisas e nós temos que perceber o outro como irmão. E se nós não observarmos as atitudes infelizes do outro e trabalhar em nós a tolerância, o respeito, a compreensão do que o estágio em que ele encontra, se eu já me encontrei. E se eu tiver uma reação inapropriada, eu vou me nivelar ao mesmo grau de vibração que o outro está naquele instante. E eu sou constantemente convidada a me tornar melhor, a ser melhor, a dar demonstrações de melhoria. É por isso que vem os grandes desafios das nossas vidas. Algumas pessoas dizem bem assim, meu Deus do céu, isso não para de acontecer, eu não aguento mais. Então, porque se não para de acontecer é porque nós não aprendemos ainda a lição que tal acontecimento está nos trazendo. Então, enquanto nós não aprendermos determinadas lições, aquelas lições vão continuar sendo repetidas até que o aprendizado se faça. Então, ao invés de nós darmos murro em ponta de faca, é melhor serenar, entender os acontecimentos, trabalhar a nossa intimidade para superar aquele momento, porque novos momentos, novos desafios irão surgir em nossas vidas para também serem compreendidos, serem superados para seguirmos adiante. É a lei, é a vida, é a evolução, né? E precisamos seguir. Fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora, embora nos constitua dever prestar-lhes assistência e carinho para que mais se agigantem nas boas obras. O elogio é sempre dispensável. Em verdade, muitas vezes, quando nós percebemos o outro se sobressair com algumas questões, os nossos sentimentos podem bater ainda e nós podemos sentir ainda a inveja daquele companheiro. E a gente tem que observar essas situações. André Luiz nos convida a refletir sobre os nossos sentimentos e convida a nos fazer refletir sobre o sentimento que precisamos partilhar com os nossos irmãos que assim agem. Ele nos fala no final que o elogio é sempre dispensável e é verdade. Porque nada como ser elogiado. É uma beleza a gente receber elogio. Ah, você foi maravilhoso, você foi ótimo, você foi isso, foi aquilo outro, e aquilo vai enchendo. E é complicado porque a gente gosta demais. A gente gosta demais de ser elogiado. Então, isso já mostra, de certa forma, o que nos agrada a intimidade, o que acaricia a nossa intimidade. E é por isso que André Luiz nos adverte.
percebendo-nos ainda nesse estágio de complicação da vaidade, da arrogância, do orgulho ainda exagerado, ele nos convida a apoiar, a incentivar, sem aquela bajulação, sem aquele elogio completamente dispensável, a fim de que possamos nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo na caminhada de ascensão, de evolução. Suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que aprende e serve. A seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar. Acabar com os mimimis, acabar com aquelas críticas, com aqueles ciúminhos, com aquelas invejas. Todos nós temos oportunidades conforme as nossas condições. E precisamos aproveitar ao invés de estar olhando a oportunidade do próximo. Deveria ser eu? Não, não deveria. Porque se fosse para ser você, seria. Mas se não é você, é o outro, é porque o outro tem condições e você ainda não tem condições. Porque Deus é justo. E não vai nos dar uma carga maior do que aquela que nós temos as condições de carregar. Mesmo que nós entendamos que nós temos as condições. O poder maior do amor acredita que nós ainda não temos, então saibamos esperar, ter paciência. Ter paciência e saber esperar é fortalecimento para a superação futura das adversidades, das situações que nós teremos. Então, cuidado, atenção, prudência sempre, em todos os momentos de nossas vidas, para que nós não venhamos a cair em tentação. Coibir de qualquer acompliciamento com o mal a título de solidariedade, neste ou naquele sentido. Quem diz na consciência dessa perturbação. Prudência, serenidade, observação, sim, sim, não, não. O que é certo e o que é errado está errado. Não há meio como pesar essa balança de forma diferente. E nós precisamos ter uma postura muito firme, sem medo e sem revolta, mas firme, com a consciência pacificada, para que não entremos em vibrações infelizes, dando margem a sérias e severas perturbações. Nunca fazer a acepção de pessoas e nem demonstrar cordialidade fraterna somente em circunstâncias que lhe favoreçam a convivência e interesses materiais. A lei divina resiste ao móvel de toda a ação. Tem pessoas que às vezes ainda agem pela conveniência, agem pelo status, agem pela posição em que outros encontram-se. Só se lamenta tal postura. Devemos ver o próximo como irmãos, independente do que ele esteja vivenciando nesse momento. Pode ser o presidente da República, o governador do estado, um senador, como pode ser o recepcionista de uma loja. Todos merecem, sem exceção, respeito, atenção, amizade. Amizade. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a recomendação de Jesus. E esse é o dever que nós precisamos ter em nossos corações para estender a todos aqueles com quem nós convivemos. Que Jesus nos envolva com a sua paz, hoje e sempre, e até a próxima.